Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E revestido este meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Não sei o final da minha história, mas sei que tu, ó Deus, já sabes agora. Tudo que tenho passado, sei que em algum lugar há um propósito. Eu já falei tantas coisas que me arrependi. Ouvis tua voz, pela fé os meus olhos te veem, meus olhos te veem. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra. E revestido este meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra. E revestido este meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. 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 De saudade desfalece o meu coração. De saudade desfalece o meu coração. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra. E revestido este meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. Eu nem preciso ter em dobro o que perdi, só quero ver teu rosto. Mesmo que eu jamais entenda todos os motivos, todos os porquês, pela fé eu me agarro à certeza de que vou te ver. Um dia vou te ver e tudo entender. Tudo entender. Vivo pela fé, sem ver. Sigo pela fé, sem ver. Querido Pai, a Tua palavra está aberta.
Fale mais uma vez ao nosso coração, por favor, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 37. Já ouviram falar nessa profecia? Já ouviram falar em Ezequiel 37, nessa visão, na verdade, que pode ser aplicada de 3 maneiras. Primeiro, literal, lá naquela época, ver o contexto, naquele período, naquele tempo, naquela época. Em segundo lugar, a gente pode ver se aplica para o seu povo em coletivo, a sua igreja, né, para a nossa época. E em último lugar, tem que ser aplicado, obrigado Júlio, tem que ser aplicado para a minha vida pessoal, para a minha vida, para o enlevo espiritual da minha alma. Muito bem, capítulo 37, falar sobre o que podemos aprender hoje, sobre a visão que ele teve dos ossos secos. Você sabe que o livro Ezequiel, ele foi escrito pelo profeta, né, do mesmo nome. E ele significa, a palavra Ezequiel significa Deus fortalece. Ele era um hebreu da tribo de Levi, esse homem poderoso de Deus. Ele estava entre a elite de Judá naquela época, né? Já que Judá foi capturada por Nabucodonosor. Esse é o contexto para vocês entenderem o livro de Ezequiel e a visão propriamente dita. E ele foi levado para a Babilônia. Ele é contemporâneo do profeta Daniel. Ele está pertinho aqui na cronologia bíblica, né? Está pertinho aqui de Daniel. E entre os anos 600 e 570. Vale lembrar que no Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo, a contagem era para trás, regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois que Cristo veio, a contagem passou a ser para frente, né? Progressiva. A ordem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do ano 600 a 570 antes de Cristo, foi nesse período aí, no contexto, Daniel sobreviveu nessa época do profeta, amigo seu, colega de ministério, Nabi do Senhor, Daniel. Então, é importante a gente salientar que alguns teólogos estudiosos, né, das Escrituras acreditam que a referência ao 30º ano, no primeiro versículo do livro, aí o capítulo 37, versículo 1 diz assim, ó, veio a mim, sobre mim a mão do Senhor, a palavra do Senhor, e ele me levou em espírito pelo Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. A referência aqui, nos primeiros versículos, dá a entender que o profeta tinha apenas 25 anos de idade. Olha só, 25 anos de vida. Ele foi levado, forçado, cativo, né, para Babilônia. E Deus permitiu o cativeiro babilônico, vocês sabem por quê? Por causa da desobediência do seu próprio povo. Cativeiro egípcio, por causa da desobediência do seu povo. Deus permite, por isso que Deus tem vontades, vontade ativa e vontade permissiva. Sim, mas Deus permite desgraças, mas não é a vontade ativa dele, é a vontade permissiva. Se a gente compreender mais ou menos essa linha de pensamento, a gente vai entender um pouquinho o que Deus estava querendo dizer quando enviou seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Porque muita gente fica xingando, fica revoltada, fica criticando Deus, dizendo, mas por que Deus? Eu sofri, meu filho morreu, minha filha morreu, meu esposo morreu, foi embora todo mundo, perdi salário, perdi emprego. Aí fica nessa coisa, né? Às vezes não entende. Porque estou sofrendo, mas não se pergunta, por que Jesus morreu? Nosso pecado o crucificou. O amor dele o enviou à cruz. Ezequiel, ele teve uma missão de profeta, e geralmente profeta sofre muito, viu? O profeta sofre muito. Isso é uma fascinante profecia. Uma visão de Deus para o profeta, de ossos secos. E o primeiro de tudo, eu só repito, o profeta estava falando principalmente para os seus companheiros na época, cativos dos filhos de Israel. Por esta altura, naquele contexto,
as 10 tribos de Israel tinham sido tão amplamente desfeitas ou dispersas entre as nações vizinhas que pareciam que quase perdidas como um povo. É nesse contexto aí que entra a visão. As 10 tribos desfeitas, dispersas melhor. E a tribo de Judá, Benjamim e Levi, como eu já falei no início, tinham acabado de ser conquistadas e levadas para a Babilônia. Era como se a sua identidade nacional de Israel e Judá estivesse perdida para sempre e eles nunca mais pudessem voltar à terra que mana leite e mel. Assim, irmãos queridos, minhas queridas irmãs, ovelhas do Senhor, um propósito desta visão do profeta era de inspirá-los, os israelitas, os hebreus, com a esperança de que Deus um dia os ressuscitaria como nação. Além disso, essa profecia, essa visão, fala sobre um Deus que fará pelo Israel espiritual, que é a igreja local e mundial hoje, o povo de Deus na terra. É um tema óbvio da visão, que Deus pode ressuscitar os ossos secos, que Ele pode, de forma literal, dar vida àquele que está morto. Vocês creem na ressurreição? Vocês viram no clipe que eu fiz? A minha filha cantando comigo na TV Novo Tempo. Não viram o clipe? Ela morreu em 2012, vítima de um câncer, linfoma. Com 15 anos de idade, eu tive a lancinante dor, triste dor, de sepultar uma filha. Eu creio, porque a palavra de Deus me diz, o Logos, escrita, e a Rema, pronunciada. Falei 2 palavras no grego, Logos e Rema. Logos é a palavra escrita, e Rema é a palavra pronunciada. Eu creio no Logos, a palavra escrita, e no pronunciamento do Rei dos Reis, que um dia eu vou ver a minha filha, porque ela vai ressuscitar do pó da terra. E o último de tudo, o que Ezequiel ouviu do Senhor, e o que Deus queria falar através dessa visão, é para mim e para você, meu irmão. Ele fala a cada um de nós individualmente. Não importa, olha a mensagem de Ezequiel para mim e para você. O quão secos, não importa o quão inúteis possamos nos sentir, ou quão mortos estejamos nos nossos delitos, não importa, nos nossos pecados, não importa. Deus, Ele pode nos devolver a vida através do seu sopro, da sua palavra, do seu espírito. Amém? Então Ezequiel começa seu relato com essas palavras, como já li com vocês, para vocês. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito Ele me levou a um lugar chamado Vale de Ossos Secos. Na verdade isso aqui é um cemitério, né? Um vale de ossos secos. Onde é que tem osso seco? No cemitério. Imagine essa cena, meu irmão, minha irmã. Olha só, Ezequiel, ele foi tomado pelo Espírito. Ele foi levado para isso foi uma visão, um obscuro vale, que a Bíblia chama no capítulo 37 de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. Bem, a terra prometida, né, a terra de Canaã ali, ela abriga um ponto mais baixo do planeta Terra, no qual vivemos. Na visão, o profeta literalmente está ali na visão, e ele se localiza, e essa terra está abaixo do vale do Jordão. Lembram do Jordão? Perto do Mar Morto. Lembram do Mar Morto? Então, esse vale, ele fica a mais de 1.300 metros abaixo do nível do mar. Só a título de informação, para vocês ficarem por dentro. Talvez, Ezequiel tinha sido levado em visão
para esta área muito baixa e muito quente aqui da terra, onde provavelmente Sodoma e Gomorra, aquelas cidades ímpias, costumavam, ficar, e foram extintas, foram destruídas, é claro. Bem, em toda parte, ele estava na visão, por todos os lados estavam os ossos secos e esbranquiçados daqueles que já haviam morrido. Vamos falar um pouquinho sobre esse vale. Vale de morte, cemitério. Nessa visão, irmãos, macabra. Ô tio Cris, tudo bem, tio Cris? Nessa visão macabra, Ezequiel estava cercado, sabe, por um número incontável de ossos secos de uma grande multidão de mortos. Pastor, não tinha outro sermão para o senhor pregar, não, pastor? Não, tinha não. Não tinha não, é esse mesmo. Presta atenção, fica até o final. Você não vai se arrepender, porque Deus falou comigo e Ele vai falar com você. Agora venha cá comigo, tenha em mente que quando um exército naquela época era derrotado em batalha, nos tempos da Bíblia, os soldados vitoriosos, Amanda, Max, Gerson, Denise, os soldados muitas vezes tiravam os objetos de valor do morto e em seguida, era assim que fazia mesmo, era assim que acontecia, em seguida deixavam os corpos dos mortos ali, dos inimigos, insepultos. Olha que coisa, não tinham nem o privilégio, o defunto não tinha nem o privilégio de ser sepultado, era assim que acontecia. Os inimigos não eram sepultados. Bem, em lugares muito remotos, onde haviam sérias batalhas, os esqueletos, por vezes, os ossos dos esqueletos dos mortos, permaneciam anos depois, até que os animais de carniça, os abutres, dispersassem completamente os ossos, ou eles se rendessem aos elementos da terra. Essa é a imagem de um vale coberto de ossos, não meramente um conceito abstrato. Ezequiel, 25 aninhos de idade, passou por esse vexame. Deus tinha que mostrar para ele, e ele tinha que repassar para o povo de Israel, o povo, a igreja de Deus do Antigo Testamento, naqueles idos, naquelas épocas, que o povo precisava nascer de novo. Na Bíblia, um cadáver não devidamente enterrado era considerado como sendo amaldiçoado por Deus. Será que é por isso que nós valorizamos tanto quando alguém morre? Eu não estou dizendo que não devamos valorizar. Mas às vezes nós só damos valor quando perdemos. Tem gente que até leva flores, nunca levou flor para a esposa enquanto vida ela tinha, mas quando morre leva coroas e tudo mais. Teve um pai um dia desses aí que chorava profunda e tristemente, em cima do caixão do filho, dizendo assim: meu filho, eu te amo, meu filho. Eu sei o que é perder um filho. Talvez você não tenha noção, ideia, não faça a mínima ideia, a menor. O pai estava ali morrendo de sofrimento, porque o filho estava num caixão, e chorava e dizia assim: filho, eu te amo, meu filho. Pena que aquele filho, enquanto tinha vida, nunca ouviu, vovó, nunca ouviu um te amo do seu pai. Dê valor às pessoas que têm vida. As que já morreram, segue-se o juízo. Vocês fizeram o que fizeram por elas. Não tem como fazer mais nada por quem já morreu. Quando alguém morre, vira até estátua. Vira nome de colégio, vira nome de orfanato. É difícil colocar o nome da pessoa que está em vida. Agora eles estão mais
sensíveis estão colocando até nome dos que não morreram ainda. Mas vamos dar valor a quem está com vida, viu? Que imagem aqui Ezequiel teve naquele vale? Essa imagem tem muita relevância, irmãos, para mim e para você também hoje. A Bíblia nos diz que logo após a vinda de Cristo, a superfície da terra permanecerá convoluta e destruída por quanto tempo? 1000 anos. Lembram disso? A terra vai ficar sem forma e vazia, como era antes, um deserto repleto de ossos secos, cadáveres espalhados por toda a terra. Cidades vão ficar destruídas, porque por ocasião da segunda vinda de Cristo, esse mundo vai ser parcialmente destruído. Cidades vão ficar completamente, Copacabana, não vai ter mais Copacabana, daquele jeito. Cristo Redentor, não vai ter mais ninguém lá para visitar o Cristo Redentor. Está escrito. Cidades destruídas, ninguém vai estar lá para lamentar, prantear pelos seus mortos, e ninguém vai estar lá para enterrar seus mortos. Naquele dia, diz o profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 33, naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra, ninguém pranteará por eles e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Uma profecia escrita centenas de anos antes de Cristo nascer aqui na terra, lá em Belém, que ainda vai se cumprir quando Jesus voltar. Este mundo, irmãos, irmãs, queridas ovelhas, vai ser um escuro vale de ossos secos que um dia voltarão à vida, viu? Para juízo. Muito bem, Ezequiel, um profeta de Deus, mas também um homem de Deus sacerdote, que ele era um intercessor. Aí a ideia dos 10 dias de oração, que a gente precisa ser intercessor. Pobre rapaz, jovem rapaz, colocado no meio desse vale. E sabe, o verso 2 do capítulo 37 de Ezequiel, acompanhe comigo, o verso 2 do capítulo 37 de Ezequiel, que Deus o fez andar ao redor dos ossos. Pare aí e observe aqui. Olha para mim. Você pode se imaginar andando ao redor de ossos, tornozelos de homens mortos? Você pode entender, conceber isso? Claro que poderia ter sido o sonho de um cachorro realizado. O que cachorro gosta é de osso, né? Era o sonho de um pastor. Pastor. Calma aí, irmão. Eu sei que muitos confundem, mas eu tenho uma raça, eu sou alemão. Eu tenho alemão e também tenho africano. Então eu sou branco e sou preto. Ok? Então não tenho preconceito nenhum, porque minha mãe é africana e meu pai é alemão. Olha que trem Deus fez aqui, coisa mais linda. Alemão, né, com africano. Lembre-se, aí eu me tornei o quê? Pastor. E pastor alemão. Olha, respeitem. Volta aqui. Depois dessa digressão, eu falei uma besteira, então tudo bem. Então, olha para cá. O sonho de um cão realizado era o que Ezequiel estava vendo, ossos para tudo que é lado. Agora, tadinho do profeta. E olha que naquela época, além de profeta, um grande sacerdote, tocar um corpo morto, naquela época poderia tornar, especialmente aquele sacerdote, um imundo, certo? Que foi desagradável a visão, foi. E para o profeta ser colocado naquela situação, mais ainda. Mas mesmo em visão foi desagradável. Alguém aqui já sonhou voando? Diz que quem sonha voando cresce. Você não cresceu, não. É brincadeira. Alguém já sonhou caindo da cama? Eita, várias vezes. Eu não posso dizer muito não, que é minha esposa que diz. Ela não é mentirosa. Minha esposa diz que eu ronco. Eu nunca vi, mas ela diz que eu ronco.
E eu sou sonâmbulo, de vez em quando eu ando mesmo, Meu filho puxou a mim, tudo, puxou a mim tudo. Ele fala, e às vezes, quando a gente está junto e às vezes a gente quer dormir no mesmo quarto, aí imagina a conversa. É um diálogo, vamos colocar aqui, um diálogo sonambular. Eu tenho uma gramática, eu tenho um dicionário, mais uma palavra para a minha gramática. Às vezes a gente fica conversando, dormindo, gente. Anda na rua, ou na casa, ninguém deixa, né? Porque senão eu vou para a rua dormindo. É perigoso. Quem mora em apartamento, muito mais. Então, Ezequiel, jovem, teve essa visão horrível. E às vezes a gente, quando acorda, onde eu queria chegar, quando a gente acorda do pesadelo, a gente tem um alívio, né? Mesmo em sonho, não foi fácil para o profeta, foi desagradável. Vamos para a parte final? Só lembrando para os irmãos que essa visão do profeta, ela foi dada como uma lição, não só para, repetindo aqui, para a nação de Israel, não só para a igreja do século 21, né, em 2022, mas para todos nós individualmente. A gente tem que ler a Bíblia nessas perspectivas, sob esta ótica. Visão para aquela época de Israel, visão para a nossa época, igreja atual, e visão para a minha vida, lição que eu tenho que tirar. Estes ossos secos representam o quê? Vamos para o âmago da minha mensagem, o miolo do sermão, como diz Bulhon. Estes ossos secos representam o quê? O povo. A Bíblia diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Jesus falou isso em 1 João, através de João, né? 5,12. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se uma pessoa não tem Jesus, meu irmão, independente do seu credo, da sua fé, da sua religião, se não tem Jesus, não tem o quê? De acordo com esse texto? Vida. Logo, Jesus é vida. Se uma pessoa não tem Cristo, não tem vida. Então, seus ossos estão esbranquiçados como os ossos da visão de Ezequiel, secos. Espiritualmente falando, o que isso significa? A pessoa não tem vida. Vida. Felizmente, a esperança dessa história, felizmente, a esperança desta visão é que Deus pode reviver os ossos. Porque este meu filho estava morto. Cristo disse através de uma parábola em Lucas, não é? Capítulo 15, do filho pródigo. O pai da parábola disse isso. Ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Quando, meu irmão, quando minha querida irmã ovelha, ele estava vivendo uma vida desregrada. Ele estava morto quando estava vivendo do jeito dele. Espiritualmente, ele estava morto como uma múmia seca. Mas então, Deus o trouxe de volta para sua casa na parábola, de joelhos, e lhe restituiu os seus sentidos. Será que há uma missão impossível no relato de Ezequiel, capítulo 37? Não, há uma missão possível. Você gosta muito dos filmes de Hollywood, né? Não, aqui é missão possível. E a missão possível é o seguinte: na visão, Deus fez o jovem Ezequiel uma grande pergunta. Ele fez a esse jovem. Qual foi a pergunta? Filho do homem, poderão reviver ou viver estes ossos? Verso 3. Esses ossos poderão viver? Qual foi a resposta do profeta de imediato? Qual foi? Ele foi esperto, hein? Homem de Deus, hein? O que foi que o profeta disse? Senhor, tu, está na tela aí, tu o sabes. Sim, irmãos, Deus sabe, Ele é onipresente, Ele está presente em todas as partes, Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele é presciente, sabe o fim desde o começo, Ele é
onisciente, Ele sabe tudo. Ele não nos questiona, Ele não nos pergunta porque Ele está perplexo e não sabe a resposta. Ele questiona para nos fazer pensar. O judeu, ele tem uma característica interessante. Ele pergunta respondendo. Lembram do profeta? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Jesus várias vezes, reiteradas vezes, respondia perguntando. Se Ezequiel tivesse respondido à pergunta de Cristo, Deus, Senhor, tu sabes, essa foi a resposta. Mas se ele respondesse à pergunta de Deus com base na evidência de seus sentidos, com base na sua ciência humana, qual teria sido a resposta? Impossível, Senhor. Absolutamente que não. Esses ossos não vão reviver. Ossos secos de mortos não podem voltar à vida. Isso é óbvio. Se você fosse o primeiro a chegar no local de um acidente e visse alguém deitado ali, parado, imóvel no chão, você até pensaria, talvez haja esperança, porque provavelmente iria até mesmo prestar os primeiros socorros, porque a pessoa está ainda respirando e tentar reanimar essa pessoa. Mas se você visse um esqueleto deitado na estrada, você não consideraria fazer respiração boca a boca com o esqueleto, certo? Você apenas pensaria, são apenas ossos mortos, não há esperança. Minha igreja amada, o que Deus quer que nós aprendamos com essa visão, meus irmãos que nos assistem no YouTube, nas mídias sociais, o que Deus quer que nós aprendamos com essa história é que nada é demasiado difícil, impossível para Ele. Amém? O que pode parecer impossível para o morto, o que pode parecer impossível e, melhor, morto para o homem, para você, para mim, é um campo cheio de possibilidades para o Senhor. George Vandeman, saudoso pastor que criou o programa Está Escrito na América do Norte, certamente ele disse uma frase que todo mundo já sabe, que os extremos do homem são a oportunidade de Deus agir. Você conhece pessoas as quais achava estarem muito perdidas para serem encontradas? Alguém para quem parecia inútil orar, não tem mais jeito não, pastor. O cara só quer comer, o cara só quer beber, sabe? O cara só quer se drogar. Esse aí está perdido, pastor, não tem mais jeito. Como pode ser isso? Gabriel, o anjo do Senhor, disse àquela adolescente mulher: nada é impossível para Deus, anunciando o filho de uma virgem. E os discípulos perguntaram a Jesus: quem pode ser salvo? Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? O amém de vocês dá para acordar qualquer osso seco. Mas olha, a Bíblia está dizendo para nós que sem Jesus não podemos fazer nada, irmãos. A Bíblia está dizendo para nós que sem a verdade na vida é impossível continuar existindo. Todos nós já ouvimos o provérbio: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Eclesiastes 9, verso 4. Contudo, com Deus, há esperança mesmo quando parece não haver nenhuma vida. Está vendo essa palavra aqui? A palavra que está em suas mãos, no tablet e no smartphone. A Bíblia é a única arma que eu já entendo e já comprovei, é a única arma que atira no morto e o faz viver de novo. Queridos, quando Deus fala, as coisas acontecem. O que é que Deus disse em seguida para Ezequiel no verso 4? Ele disse assim, filho do homem, profetiza. Cadê a hora? Já está na hora de terminar. Profetiza sobre estes ossos. Olha, aqui está a beleza.
da mensagem de Deus para mim e para você. E dize-lhes, ó ossos secos, verso 4 do capítulo 37 de Ezequiel, ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é o nome dessa rua que eu já esqueci? Rua o quê? Já mudou o nome? Ah, tá. Eu estou falando essa. E essa? E a minha rua, você sabe? Tá. Sabe tudo, a menina. Augusto de Souza, número quanto? Eu só sei essa, porque o GPS só me leva para essa. Augusto Souza, número 38. Tá bom. Então você um dia, você olha, está andando nessa... É Augusto Souza? Essa aqui. Nessa rua aqui, Augusto Souza. E aí você está andando nessa rua, está cheia de gente. Sabe por que está cheia de gente? Lotada de gente, a rua. Porque você contempla um pregador de pé sobre um caixote pregando para um esqueleto. Aqui, ó, só acontece isso aqui. Na sua rua também. Está pregando para o esqueleto. O que você acharia nessa cena? Raciocine comigo. Você iria telefonar para o Pinel, certo? Você sabe o que é Pinel? O primeiro hospício que você saiba por aí, perto daqui. Pinel é lá em Botafogo, tá longe. Se tiver algum perto aqui, a primeira coisa que você faria não era pedir para o cara parar de falar para o esqueleto, não. Era ligar para um hospício. Por quê? Porque você assumiria que aquele homem é uma ameaça mortal à sociedade. Pregar aos ossos secos parece uma perda de tempo. Foi o que aconteceu. Deus pediu, viu, Paulo? Deus pediu Rosana, Janildo. Deus pediu Rafaela. Deus pediu Ruth. Deus pediu Amanda. Deus pediu Denise, Gerson. Deus pediu Maxi. Deus pediu para o profeta pregar para esqueleto. Como é um negócio desse, pastor? Um esqueleto não ouve. Ele tem ouvido. Aliás, não tem nem ouvido, né? Esqueleto já era, né? Tem nem ouvido, está tudo lá disperso. A Bíblia diz que estava tudo fora do lugar. O esqueleto estava ali, mas não estava ouvindo. Às vezes, nós nos esquecemos do incrível poder vital do Deus Todo-Poderoso. Você sabe como é que Deus criou esse mundo? Do nada. O que é que diz o primeiro verso da Bíblia em hebraico? Bereshit bara Elohim. Interpreta, senão vira língua estranha. E a gente não fala língua estranha, a gente fala idioma estrangeiro. Língua estranha não tem na Bíblia. Ah, pastor, eu não quero fugir do tema, mas eu já vi os discípulos falarem noutras línguas. Aí sim, a palavra no grego é glossolalia, que quer dizer língua de nações. Não língua ininteligível, mas língua que pode ser compreendida caso tenha um intérprete. Onde eu estava mesmo? Esqueleto não ouve. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Olha, e Deus bara. Para Deus, Deus cria, bará. O homem é yatsá, Deus cria, bará. Deus é poder, exclusividade divina. Deus cria tudo do nada. Ele não precisa de nada para poder criar. Se ele disser assim, defunto, sai da tumba, o defunto sai. Se ele disser Covid-19, acaba aqui e acaba na hora. Tayane. Deus é poderoso. Por que não acabou ainda? Porque Ele não quer. E porque Ele não quer, Ele é mau? Não, é porque nós somos maus. É meu último sermão, me deixa falar mais 2 minutinhos. Senão eu morro. Eu vou falar. Não sou mais pastor de vocês mesmo, então eu posso falar, o outro vai se arrebentar depois. É brincadeira, eu falo o que eu penso mesmo, vocês sabem, me conhecem bem, e minha esposa sabe muito bem. Eu não vou falar besteira não, minha esposa, ela me puxa toda vez, não fala besteira.
Mas olha, irmãos, Deus criou tudo. E às vezes nós limitamos o poder de Deus. Ele pôde fazer um homem do pó da terra e uma mulher da costela deste, refinada. Lógico, Deus também pode fazer os espiritualmente mortos ouvirem. Vocês podem pregar aos ossos secos desse mundo, dessa terra tenebrosa, e vocês verão os resultados. A palavra de Deus é tão potente, como eu já falei, o calibre 66 dessa arma poderosa, que infunde vida nova naqueles que parecem derrotados e mortos. Sempre que Deus fala, irmãos, as coisas acontecem. Começou logo assim, ó: haja luz e houve luz. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Às vezes, quando nós falamos, as coisas deixam de acontecer. Fique limpo, Jesus disse para um leproso, e ele ficou na hora limpo. Quando Jesus disse: levanta-te e anda, a um homem que não andava havia 38 anos, o homem andou. Há sempre poder inerente à palavra de Deus para nos capacitar a fazer o que Ele pede. Vamos para casa? Vamos? Agora de verdade. Ezequiel 37, verso 5, diz a palavra de Deus. Verso 5: eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Fala, profeta. O profeta abriu a boca e começou a falar. E Deus disse: eu vou fazer entrar o fôlego da vida, ou no hebraico aqui é ruach. No grego é pneuma, que é um tipo ou representa o Espírito. Eu vou soprar o Espírito e esses ossos vão virar gente de novo. E não é que a coisa aconteceu. Os ossos estão quase sempre associados à morte. Nesse caso aqui, a Escritura fala de uma vida em que os ossos eram uma fonte de vida. Vocês lembram da história daquele profeta que ainda morto ressuscitou o morto? Eu estou falando de 2 Reis 13, quando o profeta Eliseu estava morto, já está sepultado, só tinha osso do velho profeta, sucessor de Elias. A Bíblia diz que depois que Eliseu morreu, foi sepultado, os ossos do velho estavam lá. Alguns homens de Israel estavam realizando uma cerimônia de funeral para um de seus amigos. Como eles estavam carregando os restos mortais do seu amigo para enterrá-lo, aí viram invasores moabitas a cavalo, e esses eram piratas, né? Do campo, eram os ladrões, saqueadores, e os homens de Israel sabiam que eles deveriam correr dali, porque senão eles iam morrer também. Não queriam ser desrespeitosos com o amigo defunto, que estava lá no esquife, no caixão, né? Aí o que acontece? Lançaram o corpo do seu amigo na sepultura de Eliseu. Não deu outra. Quando o corpo do amigo tocou nos ossos do velho profeta, sabe o que aconteceu? O amigo ressuscitou. Está na Bíblia. Logo que tocou, o amigo ressuscitou. Meus irmãos, Ezequiel 37, verso 7 diz: e eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Está falando para os ossos secos. Houve um barulho, um som de chocalho mesmo. E os ossos começaram a se juntar, osso com osso. Meu irmão, minha irmã, minha querida ovelha, quando o povo de Deus prega a verdade, sabe o que acontece? Isso causa um chocalho. Coisas começam a acontecer. Então pregue a palavra, pregue o evangelho. Como disse São Francisco de Assis, se for preciso, use palavras, pregue com a sua vida, pregue com o seu exemplo. Em outras vezes, quando a palavra de Deus é pregada, desperta oposição. Noutras vezes, pessoas começam a ter um avivamento. Mas eu garanto, meu irmão, que quando a palavra de Deus é fielmente pregada,
sem mistura, verdade pura, bênção, isso causará muita agitação, chocalho, barulho. O profeta ficou assustado. Quando ele começou a proclamar a verdade, o Espírito de Deus soprou naqueles esqueletos, estando naquele vale, com seus pés sobre milhares de defuntos só esqueletos, banhados pelo sol, meses depois de serem devastados pelos abutres e animais de carniça. Este mar agora, virtual de ossos atabalhoados, haviam sido espalhados por todo lugar. Cabeça de um estava no corpo do outro. Estava uma bagunça. E às vezes o corpo espiritual de Cristo, às vezes, ou muitas vezes, na sua maioria, está uma bagunça. Então, como Ezequiel começou a falar, a pregar, houve um chocalho, houve um barulho, diz a Bíblia Sagrada, de repente, como se desenhados por algum poderoso imã invisível, começaram a voar pelo ar. Os ossos começaram a flutuar. É loucura, é um negócio de doido, né? Que coisa terrível. Voar, e cada um sendo puxado de volta para os seus parceiros iniciais. E Deus começou o surpreendente processo de quê? De remontagem dos ossos secos. Depois de os ossos se achegarem em suas posições adequadas e Ezequiel continuar o sermão, a Bíblia diz que os nervos e tendões começaram a tomar os seus devidos lugares. Em seguida a pele foi colocada na posição. Olha que espetáculo. Observe que Deus estava fazendo as coisas em ordem. Ele não disse, vamos colocar toda a carne junta, ok? Agora vamos ver se podemos apertar os ossos dentro da pele. Agora vamos colocar o músculo do lado de fora. Isso, meu irmão, teria sido o inverso, um resultado horrível. Isso prova que Deus trabalha sempre através de um processo e faz as coisas em sua devida ordem. Seja construindo sua igreja ou reavivando-nos individualmente, tudo, porém, diz o grande apóstolo para os gentios, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, verso 40. Pedro, ele nos diz que o crescimento em Cristo é também um processo com ordem. Ele diz assim, acrescentai à vossa fé virtude, e a virtude, ciência, e a ciência, o domínio próprio, e o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Nesse ponto, todas as partes do corpo estavam em seu devido lugar. Tudo bem, agora tudo lá, tem carne, tudo no lugar. Defunto está ali, músculos estão ali, pele também ali, mas ainda não havia o quê? Vida. Quando ele estava pregando, Deus falou, através dele, soprou, os esqueletos voltaram para a sua origem, agora tem pele também, defunto, o morto está ali, só não tinha vida, o cérebro estava lá na cabeça, mas não pensava, as mãos estavam lá, mas não apalpavam, os pulmões estavam lá, mas o corpo não estava respirando, o coração estava lá, mas não estava batendo. Deus teve que insuflar o seu fôlego, para que eles pudessem ter vida. Então agora o profeta está cercado por milhares de ossos desconexos. De fato, de forma alguma, os ossos já estavam nos seus devidos lugares. Agora ele está diante de um grande exército de corpos frios. Eram provavelmente corpos e cadáveres lindos, muito bonitos, mas no entanto estavam mortos. Eis o estado de alguns de nós, eis a situação de algumas igrejas lindas, tem tudo, tem conforto, mas não tem vida. O profeta de Pátimos disse, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, referindo-se à igreja de
Apocalipse, Laodiceia. Exteriormente, os membros parecem realmente bons. Irmãos, eles acham que são ricos, acham que são abastados e não precisam de coisa alguma, mas eles não têm o sopro da vida. Termino com o versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Irmãos, Deus lhes dá vida para lutarem. Eles se tornam um exército na visão. Da mesma forma, Deus nos dá vida espiritual, de modo que podemos nos tornar soldados seus em seu exército. Ele descreve o plano da batalha, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4, verso 6. Essa é a esperança para os que não têm esperança. Deus diz a Ezequiel: filho do homem, estes ossos são... Olha o verso 11, só para terminar, de verdade, agora a gente vai ver a linda festa. No verso 11, Deus diz o que significam esses ossos. O que é que ele diz aqui? Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Morou? Pegou? Entendeu? O sentido da visão, aqueles ossos representam toda a casa de Israel. Os ossos nossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Você já se viu cortado alguma vez? Seco? Ou até mesmo sem esperança? Essa é uma visão de esperança. Essa é uma mensagem maravilhosa de que a palavra de Deus e o seu Espírito podem trazer vida em qualquer momento da minha existência, em qualquer momento de nossa situação, em qualquer alma, não importando quão morto, quão seco, sem esperança nós podemos estar. Talvez você se lembre da história onde a vara seca e morta de Arão voltou a ter vida, floresceu. Se Deus pôde fazer uma vara velha e morta florescer, Ele pode fazer também o mesmo por nós. Como igreja adventista, Deus pode nos despertar e nos fazer um grande exército que fará parte do seu remanescente fiel do tempo do fim. A visão de Ezequiel nos diz que o povo de Deus será ressuscitado e levado para a terra prometida. Haverá sim uma ressurreição dos justos em breve e teremos que viver nessa nova terra. A nova Jerusalém está lá, a visão de João no livro do Apocalipse. Mas antes disso, minha querida irmã, meu querido irmão amigo, o Senhor quer levantar um exército de pessoas cheias do Espírito que irão expandir o seu reino. Portanto, alguns de nós fazem um bom trabalho de encobrir nossos ossos secos. Talvez os nossos casamentos estejam secos e estéreis. Ou talvez tenha havido uma perda de vitalidade em nossas relações familiares ou do trabalho. Alguns de nós têm contas bancárias tipo os ossos secos de Ezequiel. Outros têm problemas de saúde. Seja qual for a causa, a mensagem de hoje, a visão do grande profeta, para mim e para você, é que Deus pode enviar nova vida para uma situação de osso seco. Amém? Deus pode infundir vitalidade em nossas vidas através do seu Espírito e através da sua palavra. Ore por este reavivamento espiritual agora, hoje. A gente tem tudo nas mãos, mas falta fogo. A gente tem equipamentos, a gente tem inteligência, a gente tem motivos, mas falta o fogo, falta o sopro, falta o vento. Deus sobre mim, sobre ti, sobre jovens, sobre
coração haverá vida eterna. Quer esse fogo agora, esse vento? Quando o vento do Espírito soprar, uma vida nova vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma viva chama vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. E viveremos o Evangelho, e Jesus Cristo vai voltar. Você gostaria de dizer: Senhor, eu estou aqui e me disponho a servir-te com a minha alma, com a minha vida. Quantos essa manhã querem dizer: Senhor, usa-me? Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem de Deus vinda do trono da glória para cada um de nós. Abençoe a tua casa, a tua igreja, a todos nós. Agora iremos fazer 4 batismos. Pessoas ressuscitarão para a nova vida em Jesus. Toca no nosso coração. Aquelas pessoas que ainda não te entendem, que elas possam ouvir e que teu Espírito entronize em seu corpo, em sua alma, e possam reviver, assim como os ossos secos do profeta Ezequiel. Nos dê o teu perdão, a tua salvação e a tua graça, pois isto nos basta.